Olá, turmas do segundo ano. Bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Aula 4 da unidade 1. Eu, professora Lidiana da Cruz, estou com vocês até a aula 12 e o nosso querido professor Hélio segue com a unidade 2, certo? Então, queridos, vamos lá dar início à nossa aula sem delonga, porque nós temos um momento de interação, uma atividade bem legal para vocês. Então, vamos aqui já trazer os conceitos iniciais, tá? Para que vocês possam depois aí se reunirem em grupo para fazer essa atividade. Vamos lá, então, para a gente não perder muitos minutos, que eu quero deixar uma quantidade boa para vocês fazerem essa atividade. Então, aula 4.1, continuando ainda, né, falando de algumas correntes filosóficas. E hoje, nesta aula, ela vai ser muito importante. Por quê? Vamos falar da origem do conhecimento, o racionalismo, que eu já estava falando em outras aulas. Então, vamos estudar só sobre a origem do racionalismo e falar de alguns filósofos racionalistas, certo? Muito bem, vamos então à origem do conhecimento. Não é difícil para vocês compreenderem, porque nós já comentamos em outra aula sobre essa corrente, né? O racionalismo, que tem a ver o quê? Com a racionalidade humana. Isso mesmo, o racionalismo é a nossa capacidade de pensar. Então, vamos aos conceitos, já olhando aqui para a tela, conceito que eu trouxe para vocês. O racionalismo é uma corrente filosófica ou uma epistemologia. Né? Sempre quando a gente busca estudar as raízes, né, daquele conhecimento, nós estamos fazendo, então, uma abordagem epistemológica, certo? Que é a explicação daquele conhecimento. Ou seja, a epistemologia afirma que a razão é a principal fonte do conhecimento. Isso mesmo. A minha coordenação não está boa aqui, não. Estou riscando a palavra, mas vocês estão enxergando aí. Para os racionalistas, o conhecimento verdadeiro não vem dos sentidos, como os filósofos empiristas, mas do pensamento lógico racional. Entenderam, estudante? Ou seja, para os racionalistas, o conhecimento verdadeiro não vem dos sentidos. Mas por quê, professora? Olha aqui para mim. Por que, segundo essa corrente filosófica, o conhecimento verdadeiro não vem dos sentidos? Lembrando que conhecimento verdadeiro, a verdade, ela é relativa, certo? Não posso afirmar que esse conhecimento é verdadeiro e um único universal, porque em uma outra cultura, em outro momento, esse conhecimento pode não fazer o mesmo sentido, pode não ser verdade, certo? Mas na explicação com base no racionalismo, para eles o conhecimento verdadeiro é o que vem da razão, ou seja, a razão humana, não só dos sentidos. O que são os sentidos, professora? Estou sempre comentando com vocês. Nós temos os órgãos do sentido, não é? Que a gente consegue ouvir, sentir o cheiro, sentir o sabor, sentir tato, né? Tocar as coisas. Então, o nosso cérebro capta, né, essas informações pelos órgãos do sentido. Por exemplo, eu estou olhando aqui para um objeto. Esse objeto existe, porque eu estou vendo, certo? Mas para vocês, não. Então, segundo os racionalistas, é verdadeiro esse conhecimento? Eu estou olhando para uma câmera. Os meus olhos estão identificando uma câmera. E vocês aí na sala de aula estão olhando para a TV. Logo, para vocês, essa imagem, esse objeto, não existe, porque vocês não estão enxergando. Então, o que os racionalistas dizem? Que os sentidos podem nos enganar. E eles não estão errados. Isso mesmo. Já percebeu que muitas vezes a gente olha uma imagem, ela tem um significado para uma outra pessoa, aquela mesma imagem vai ter outro significado? Certo? Ou seja, uma situação, um fenômeno, que para uma pessoa pode ser assustador, pode ser assim, algo surpreendente, e para outra pessoa não. Então, os nossos sentidos, né, o ouvir, o enxergar, o tocar, o sentir o sabor, pode nos enganar quando dissermos que
né? Esse fenômeno, esse conhecimento é verdadeiro, certo? Então, os racionalistas dizem que o verdadeiro conhecimento é pela lógica racional. Voltando para a tela, vamos continuar aqui trazendo os conceitos. E o significado dessa palavra, que vem do latim, né, que a língua portuguesa é com origem no latim, do período romano, né, do Império Romano. Então, muitas palavras têm um significado ainda com base no latim, como racionalismo vem ration, que significa razão. Por isso, o racionalismo. Origem no contexto. O racionalismo tem origem no contexto do século XVII. Também surgiu na Europa, como a maioria das correntes filosóficas, né? Vocês sabem que sempre nós deixamos claro que a origem desse conhecimento, dessa filosofia, dessa corrente filosófica, tem surgimento, né, na Europa, aí nesse século XVII, até porque é uma corrente que contrapõe com a filosofia medieval. Então, é uma proposta à crise de autoridade da igreja. Olha, acabei de falar, né? É uma corrente que vai contra a autoridade da igreja, da filosofia, dos dogmas da igreja. Então, e também da filosofia medieval, escolástica, né? Medieval, que é uma outra tendência ou corrente filosófica. Com a Revolução Científica em curso, filósofo buscava, então, o quê? Um método para ter certeza absoluta do conhecimento, né? Semelhante ao rigor matemático. Por isso que o racionalismo tem como base a lógica matemática. Um determinado tipo de conhecimento serviu de modelo à interpretação racionalista do conhecimento. Qual é esse tipo de conhecimento? Acabamos de falar. Conhecimento matemático, né? Que a matemática ela é uma ciência exata, né? Então não tem como, muitas vezes, refutar, né, um dado matemático, um resultado matemático. Como, por exemplo, 2 vezes 10, né, vai ser 20. Olha, ainda estou sabendo a multiplicação. Então, a matemática ela é uma área, uma ciência exata, né? Por isso, o racionalismo tem como base a matemática. Também foco no inatismo, ou seja, eles acreditavam que o ser humano nasce com certas ideias inatas, como a ideia de Deus ou de perfeição, que não depende do que vemos ou tocamos. Eu já vou explicar para vocês o que significa isso. Ideias inatas. Tem a ver, estudante, com, segundo eles, já nascemos com ideias inatas, ou seja, ao nascer, o bebê já está ali com predisposição da racionalidade, ou seja, já tem ideias sobre Deus, da perfeição. Foi o que os racionalistas pecaram em dizer que já nascemos com ideias inatas. Nós nascemos com predisposição ou uma condição biológica, sim, como, por exemplo, para andar, falar. Perceberam que nós não nascemos falando? Precisamos aprender pelo meio cultural, pela convivência com pessoas falantes, certo? Então, segundo os filósofos racionalistas, nós nascemos com ideias inatas. E os empiristas já dizem que o conhecimento surge a partir da experiência, por meio do sentido. Já está aqui, em oposição aos empiristas, né? Ao empirismo. Enquanto os racionalistas focam no pensamento puro, o empirismo, somente o de John Locke, defendia que a mente é uma tábua rasa, preenchida apenas pela experiência. Olhem aqui para mim. Estou querendo correr um pouquinho, é muito importante aprender sobre o racionalismo, então chamo a atenção de vocês. Lembra que nós já estudamos a corrente empirista, que segundo esses filósofos, né, o conhecimento
Nós adquirimos conhecimento pelo meio da experiência, né? Eu detecto o ambiente, os objetos, os fenômenos, por meio dos sentidos e, né, me relacionando com aquele objeto, com aquele, né, com as pessoas na sociedade, vou adquirindo o quê? Experiência e conhecimento. Então, essa é a posição dos empiristas. Os racionalistas já dizem ao contrário, não. Só adquirimos conhecimento por meio da razão, que o cérebro, né? Razão vem o quê? Das nossas capacidades cognitivas, mentais, né? Os esquemas mentais. E falar sobre o cérebro, eu já poderia até trazer nessas aulas também, falar sobre a estrutura do cérebro, né? Como aprendemos. Né? Tem muitas correntes que explicam como aprendemos, que partiram dessas correntes aqui, ó. O empirismo não está errado ao dizer que nós aprendemos com as experiências e com os sentidos, né? Os racionalistas também estão corretos quando eles dizem que o conhecimento humano é racional, né? Que nós desenvolvemos o conhecimento por meio da razão. Sim, porém, não nascemos com esse conhecimento, né? A gente vai desenvolver ao longo, né, do crescimento biológico. E os empiristas dizem, não, nós nascemos como um papel em branco. Sim, eles não estão errados, nós nascemos, né? Nosso cérebro ainda está ali se formando. Aliás, após o nascimento do bebê, o cérebro ainda continua concluindo ali o crescimento dos ossos, né? Da cabeça, do crânio. É aberto aqui no teto, aberto assim, não tem aquele osso, né? Então ainda está em desenvolvimento. Tudo questão da natureza, né? Da perfeição da natureza. Então, estudante, é importante vocês terem aí essa compreensão do racionalismo e o empirismo. Voltando aqui para a tela, vamos lá, eu trago aqui o segundo tópico, filósofos racionalistas. Quem foram eles? Claro, eu não trouxe todos, são muitos estudiosos, né, dessa corrente. São muitos. Então, vamos iniciar aqui pelo mais antigo. Quem é o mais antigo? Vamos ver aqui a teoria das ideias, de Platão. Dividia a realidade em dois mundos. Então, o mais antigo aí do racionalismo é o filósofo Platão, da Grécia Antiga, né? Os filósofos clássicos. Então, mundo sensível. Para ele, o mundo das ideias, ou seja, o mundo do conhecimento, vamos falar assim, se divide em duas, né? Em dois mundos. O mundo sensível e o mundo inteligível. Isso é muito interessante. O mundo sensível, onde as coisas mudam, envelhecem e morrem. E o mundo é o mundo da opinião, doxa. E o mundo inteligível é o que reside as ideias perfeitas e eternas, como a ideia de justiça, o conceito geométrico. Este mundo só é acessível do intelecto, a razão. Platão, ele foi muito feliz em desenvolver, né, essa teoria das ideias que se divide, né, em dois mundos. Sim, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível que pode mudar, que seria essas nossas percepções, que elas podem mudar em tempo, né? A opinião também, que ele identifica como doxa. Agora, o mundo inteligível, como, por exemplo, a ideia de justiça. Justiça nunca vai ser o contrário do que é o conceito de justiça. As formas geométricas, né, cada forma tem ali a sua forma, não vai mudar, pode criar-se outra, né? Então, e este mundo inteligível, né, que vem de inteligência, é acessível através do intelecto ou razão. Então, intelecto, ou seja, mente, né? Nossas capacidades mentais, esquemas mentais do cérebro. Platão versus racionalistas modernos. Vamos ver qual é a diferença. A principal diferença é o objetivo.
Platão usava o racionalismo para chegar à ética, à política, como governar a cidade ou a si mesmo. Descartes, né, filósofo francês, e Leibniz usavam o racionalismo para fundamentar a ciência e a matemática moderna. Se o racionalismo diz que a razão é uma forma principal de conhecimento, Platão foi quem primeiro construiu um sistema filosófico inteiro baseado nessa premissa. Então, Platão foi o pioneiro para trazer à tona aí sobre o racionalismo. Temos outros também, Plotino, né? Para Plotino, a realidade não é um amontoado de coisas, mas uma cascata de energia que transborda de uma fonte única. Ele organiza o universo em 3 níveis: o uno, o nous e a alma. Então, ele já traz outros conceitos aí racionais. O uno tem a ver com a descritiva e perfeita, né? A origem absoluta, indescritível e perfeita. Ele não criou o mundo, quer dizer Deus, né? O uno quer dizer Deus, por vontade, mas com o mundo emana. Mas o mundo emana dele, como luz emana do sol. E o nous, que é o intelecto, o espírito, ou seja, contém todas as ideias de Platão. É a mente do universo que pensa a si mesmo. E a alma, que é o que faz ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, são os 3 níveis aí. Essas ideias de Plotino lá, depois de Cristo, já está ali no período, né, depois de Cristo. Plotino também influenciou outros, né, filósofos lá medievais, como Santo Agostinho. Santo Agostinho acolhe o pensamento de Plotino e o modifica no sentido cristão. Agora, o conhecimento ocorre com o espírito humano sendo iluminado por Deus. Ele reconhece as 2 formas de saber, baseado na iluminação divina, e o outro tendo como fonte de experiência. Então, vocês vão observando, estudantes, que essas ideias vão se modificando, né? A base, nós temos os filósofos gregos, como Platão, e os filósofos vão tendo como base e vão já fazendo mudanças na teoria, né? René Descartes, já bem mais adiante, né? 1596, faleceu em 1650, é o pai da modernidade. Então, Renascimento, já surge aí esses filósofos com os pensamentos, né? Ele queria construir todo o conhecimento sobre uma base inabalável, método da dúvida, ou seja, a dúvida metódica. Nós já falamos também sobre isso, que foi o quê? Métodos científicos para chegar a essa razão, essa verdade verdadeira para René Descartes e outros racionalistas. Precisamos do quê? De uma dúvida metódica, ou seja, sempre duvidar se algo realmente é verdadeiro. O cogito chegou à famosa conclusão: penso, logo existo. E aqui nós temos outro, como Spinoza, que levou o racionalismo a um nível radical e geométrico, né, para ele substância única. Não havia, então, separação entre Deus e a natureza. Tudo o que existe é uma única substância. A razão humana é a ferramenta para entender as leis dessa natureza. Muito bem. Finalizando aqui com René Descartes, outra forma de racionalismo irá alcançar o século XVII, uma importância ainda maior. Podemos encontrá-la onde? Na filosofia moderna desse filósofo e de Leibniz. Continuador da obra, né, de Descartes. A teoria das ideias inatas, que é o racionalismo. Essa teoria diz que há em nós um certo número de conceitos inatos, conceitos que são, na verdade, fundamentações do conhecimento. Ele não provém
Para eles, o conhecimento não provém da experiência, mas do patrimônio original de nossa razão, nossa capacidade de racionalização. Estou querendo finalizar, rapazes, meninas, meninos e meninas, para um momento da atividade interativa, que eu ainda vou ter que explicar para vocês, mas ainda tem uns minutinhos. A ideia de perfeição, ou seja, o argumento ontológico. Para Descartes, ele usa a teoria das ideias para provar a existência de Deus. O interessante é isso, que o racionalismo, ele traz ali argumentações para provar a existência de Deus. Eu sou um ser imperfeito, pois duvido. Tenho em mim a ideia de perfeição, uma ideia inata. O menos perfeito não pode criar o mais perfeito. Logo, essas ideias de perfeição deve ter sido colocada em mim por um ser que é, de fato, Deus. Então, com esses argumentos, ele prova a existência de Deus. É diferente dos filósofos anteriores, que buscavam o quê? Só a verdade pelas coisas. Descartes não, ele estabelece que a verdade deve ser o que a busca na forma como representamos essas coisas na mente. Se a ideia for clara, ela é necessariamente verdadeira por um Deus perfeito. Não permite que que fôssemos enganados por algo evidente. Muito bem. Vamos lá para a janela da filosofia. Vamos, olhem aqui para mim. A professora Sara foi muito rápida, correu com essa aula. Por mais que a gente diminui ali os conteúdos, ainda a gente acaba aumentando aí o tempo da aula. Eu sei que vocês precisam de um tempo, né, para reflexão, para pensar esses conceitos. Professor, volta aí com os alunos, leia de novo se for necessário, tá bom? Porque a gente precisou correr um pouquinho aqui. Mas, enfim, os conceitos ali, fundamental do racionalismo é que o conhecimento, para eles, o conhecimento verdadeiro é com base na razão humana, né? E que nascemos com ideias inatas, né? Ou seja, já tendo ali a ideia de perfeição, a ideia que Deus existe. É claro que a teoria é muito mais ampla do que só esses conceitos. Na janela do conhecimento, o que eu trago para vocês? Que René é um dos filósofos mais abordados pelo Enem. Isso mesmo. Nos vestibulares ou nas provas do Enem. Foi um dos pilares do Renascimento, do racionalismo, que surge ali no Renascimento, que colocou a razão humana no primeiro plano do iluminismo. Então, por meio dessas ideias racionalistas, que o homem, para eles, os seres humanos, precisa construir o conhecimento com base na razão e na lógica matemática, ou seja, comprovar uma ideia, um conhecimento, uma teoria precisa ser comprovada como método científico. Nós vamos estudar sobre os métodos científicos, certo? Então, seguindo aqui, para a gente finalizar, olhem aqui para a minha tela. Como a letra está pequenininha, eu vou precisar de ampliar aí. Podemos dizer que o racionalismo, então, esse que sou eu, mais bonita, tá? Na versão bonita, é uma operação mental, discursiva e lógica. Eis alguns princípios considerados racionalistas. A princípio, não acolha tudo como verdadeiro. Diante do problema, faça a divisão das partes para fazer sua análise e sempre raciocinar do particular para o universal. Por fim, faça enumerações e revisões. Muito bem. Fechamos aí, vamos para o momento interativo que eu sei que vocês gostam. Vamos lá, ó. Qual é? É um experimento, o enigma de objeto invisível. O objetivo, compreender que os sentidos nos dão informações isoladas, imutáveis, né? Ou seja, pode mudar. Enquanto a razão constrói o conceito estável e universal. Experimento das velas. O professor vai ter que levar as velas, viu? Inspirado, então, em Descartes. Leve para a sala uma vela ou outro objeto que derreta. Aí tem os passos aí. Passo 1. Sentido. Peça aos alunos para descreverem a vela. Acenda lá a vela, deixa aí no meio da sala. Cuidado para não botar fogo na escola, certo? Com bastante atenção.
E aí os alunos vão prestar atenção e aí você vai fazendo as perguntas. Fale aí sobre a vela. Eles vão dizer, ela é dura, ela tem cheiro, ela é fria, tem cor branca. Aí o passo 2, mudança. Derreta a vela na frente deles. Derreta um pouquinho, deixa derreter ali, né? Pode levar um pedacinho bem pequeno e deixa essa vela derreter. Aí o terceiro passo, conflito. Agora ela está líquida, quente, cheiro mudou e não faz mais barulho. Pergunta-chave. Se todas as características que os seus sentidos perceberam mudaram, por que vocês dizem que ainda é a mesma vela? Aí vocês vão questionar sobre isso. Aí eu tenho no próximo slide a análise da conclusão e o professor que vai fazer a leitura aí na sala. Então, essas são as nossas referências e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Vem a imagem aqui em mim, para eu dar o tchau para os alunos. Olha aí, cortei, porque você demorou. Mas, enfim, então, estudante, aguardo vocês na próxima aula, tá bom? E me contem sobre a experiência.